A paz do Senhor Jesus. Nosso estudo de hoje diz respeito à lição de número 10. E para isso nós vamos ver no Evangelho de João. Esse trimestre está tratando de assuntos relacionados a texto, ao conteúdo do Evangelho de João. Então, capítulo 14. Vamos ver a partir do verso 16, o verso 16, 17, 18, depois o verso 26, e depois no capítulo 16, do verso 7 até o verso 13. Vamos ver esses dois textos aqui. Você que tem a Bíblia aí impressa, ou mesmo a Bíblia digital, pode estar localizando no capítulo 14 do Evangelho de João, versos 16, 17 e 18. Diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos falará de tudo quanto vos tenho dito. No capítulo 16, a partir do verso 7 e 8, e depois 13. 7. Todavia digo-vos a verdade, e vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-o-ei. Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Agora está funcionando ali. Nós vamos estar com alguns slides então, que eu preparei, são de favorecer os irmãos, considerando que os irmãos não utilizam a revista e é tratado esses temas, então, para que os irmãos tenham também um recurso visual. A promessa do Espírito Santo. Eu coloquei ali a mesa, e nós olhamos a imagem da mesa, Jesus com os discípulos, ilustrando ali a última ceia. Eu voltei a imagem porque o que nós vemos aqui é a sequência do discurso que Jesus deu aos discípulos naquela ocasião. Vamos lembrar que Jesus estava consolando eles pelo fato de ele ter feito ali 3 anúncios. Um deles é que ele os deixaria, iria para um lugar que eles não poderiam ir, e Judas haveria de traí-lo. Ele não deu o nome, mas anunciou que um deles haveria de traí-lo e Pedro haveria de negar. É claro que isso aí se estruturou nos discípulos. A preocupação foi muito grande, mas ele consola-os, dizendo que na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Fez a promessa que voltaria para buscar-los, e essa promessa é relacionada a nós também. Enfim, Jesus está ali consolando os seus discípulos, e como consolo ele faz a promessa do Espírito Santo. E essa promessa, ele disse então que rogaria ao Pai e daria outro Consolador. Olha só, rogaria ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então nós vamos estar estudando sobre essa promessa e sobre esse Consolador. Vejam, irmãos, esse Consolador é o Espírito Santo. O texto mostra isso.
Mas eu queria pensar com vocês sobre a palavra outro e também a palavra consolador. Baseado na lição que eu destaquei ali, o termo outro, ele é traduzido do grego, Paulos, que indica a distinção. Outro aqui é outro mesmo. Não é, Jesus não estava dizendo que eles teriam uma influência, um poder para ajudar eles, uma luz ou algo do tipo. Não. Outra pessoa, alguém distinto dele e distinto também do Pai, porque ele fala e faz alusão ao Pai e menciona um outro ser. Ele vos dará outro consolador. Então, o termo "alos", da onde foi traduzido a palavra outro, indica a distinção, bem como a igualdade do Espírito em relação às outras duas pessoas da Trindade. Porque aqui aponta outro da mesma natureza. Nós temos aqui, então, um aspecto de igualdade desse outro ser, outra pessoa que viria, então, para ficar e habitar com Sírios. Com isso, irmãos, nós temos aqui uma força no ensino da Trindade, na doutrina da Trindade, porque aqui aparecem as três pessoas divinas, né? Aparece aqui, então, Jesus falando, fazendo menção do outro consolador, outro da mesma natureza, porém distinto, né? Não é nem o Pai nem o Filho, que é o Espírito Santo, e, enfim, alguém da mesma natureza, alguém no nível de igualdade. É uma referência, então, ao Espírito Santo. Agora, o termo consolador, veja só, o termo consolador também, por que a gente fala, irmãos, no grego, em alguns momentos, né, eu evito o máximo, porque a função aqui é simplificar o máximo para que haja compreensão. Então, se a gente ficar treinando para falar no grego aqui, está desempenhando um papel que não é da gente. A ideia aqui é que venha para clarear, esclarecer. Mas, em momentos didáticos, momentos de estudo, de aula, se torna necessário. Porque a Bíblia foi traduzida, o Novo Testamento ela foi traduzida do grego para o português. Aliás, a propósito, ela foi traduzida, tá? E nós temos traduções antigas. Essa, por exemplo, que é usada na tradução aqui, é uma das mais antigas. Então, nós temos aqui uma tradução do grego, então, chegou na língua portuguesa, num português de mais de 300 anos. Eu não sei se consegue colocar aí, lá, o versículo 7, pensando em tradução, enfim, do capítulo 16, nessa versão revista e corrigida, se você puder colocar aí, por gentileza. Capítulo 16 e o verso 7, na versão revista e corrigida. Nós lemos isso também. Olha só, Jesus disse assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Enviar-vos-ei. Foi traduzido do grego, né, para o português, então, lá naquela época. Agora, quem fala assim hoje? Enviar-vos-ei. Tem que treinar quase, né? Acho que é mais difícil falar o grego.
Então, irmãos, nisso as versões mais atuais, elas nos ajudam. Agora eu coloco aqui na NAA, por gentileza, deixe lá. NAA é a Nova Almeida Atualizada. Essa é tudo é Almeida, porque foi Almeida que traduziu, né? Essa que nós temos aqui, é a Almeida Revista e Corrigida. Agora, uma das mais recentes aí, tá? Tem outras mais atuais ainda, né? Olha só, ela já nos facilita. Se eu for, em vez de enviar, voltei, está ali, enviarei a vocês. Não ficou mais fácil? É a mesma verdade, né? É a mesma coisa, né? Só numa linguagem mais acessível. E assim tem outros aspectos. Por isso que é importante a gente utilizar mais uma versão na hora de ler, na hora de estudar a Bíblia. Eu uso de rotina 4 versões, até porque tem um aplicativo ali, é só clicar, né? Eu tenho impressa as outras versões, essa é NAA, como a corrigida, a NVI, mas como o aplicativo basta um toque ali, já abre, a gente evita de estar pegando um livro, folheando e tal, enfim, então isso só olha. Eu quis destacar isso, irmãos, porque às vezes as pessoas não têm noção dessa questão de versões da Bíblia Sagrada. Tá? Mas é importante, eu sempre recomendo usar mais de uma versão. Tá? Então, assim, pode voltar aos slides. Foi traduzido do grego para o português e nem sempre no português ela tem toda a dimensão explícita ali, né? Toda a dimensão que o termo pode oferecer no seu original. Então, consolador ele vem do grego parakletos, faltou uma palavra ali, né? Faltou uma letra ou melhor. Vamos lá para o consolador. Próximo slide. Aqui, consolador do grego, paráclitos, tá? Faltou a letra C. Refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar e interceder por outra pessoa. Então, quando ele disse enviarei outro consolador, ele estava dizendo enviei outro paráclitos, ou seja, estarei enviando alguém que vai ser o que eu sou para vocês hoje. Então, Jesus, ele era o ajudador, o encorajador, era o intercessor, era o amigo, enfim, eles tinham em Jesus uma confiança muito grande, a esperança deles estava debruçada sobre a pessoa de Jesus. E Jesus disse que então enviaria outro. Claro, irmãos, que a experiência de ter alguém ajudando, aconselhando, guiando, enfim, se dava no aspecto físico, porque Jesus estava de forma física com eles, né? De forma visível. Mas Jesus estava indo e enviando outro, só que esse outro agora seria o que Jesus era para eles, porém uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. Mas como Jesus faz essa declaração a respeito de quem seria esse outro e as suas funções, isso mostra que, embora não estaria de forma física visível, os resultados, a atuação deste outro, deste ser, seria sentida, seria percebida. Eles não podiam tocar no Espírito Santo, mas poderiam sentir, inclusive vivenciar, experimentar estes resultados. Então nós precisamos, irmãos, segurar essa fé na realidade do Espírito Santo que foi enviado para estar com nós. Agora nós temos Ele para nos ajudar. Enquanto nos dias dos discípulos tinham Jesus de forma física, intercedendo, encorajando e ajudando, eles mesmos depois passaram a ter o Espírito Santo, e é o mesmo que permanece, porque ele disse
habita e estará em vós. É alguém que veio para ficar habitando em nós. Então nós precisamos lembrar disso e que temos um auxiliar, temos um ajudador, temos alguém que fala, que encoraja. E é importante a gente buscar essa intimidade com o Espírito Santo a fim de vivenciar esta ação em nós. Então, o Consolador foi enviado e ele habita em nós. Nós, portanto, não estamos sozinhos. Tá? Nós não estamos sozinhos. É interessante que Jesus, ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A irmandade, ela se relaciona, são os filhos e pai, enfim. Quando que alguém se torna órfão? Pai, mãe. E Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Acontece que Jesus chamava os discípulos de servos, chamou-os de amigos, mas Jesus chamou eles também de filhinhos. Quando ele anunciou que os deixaria, ele disse: filhinhos, ainda um pouco estarei com vocês, depois eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Então, Jesus era um pai também para os seus discípulos. Uma vez que ele os deixaria, eles se sentiriam desamparados, se sentiriam qual filho que perdeu o pai e a mãe. Então ele disse: eu não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa expressão voltarei para vós, ela tem um duplo sentido. Ela tem ali dois aspectos. Por quê? Ele disse que não deixaria órfão, voltaria para eles ao anunciar o outro Consolador. Então nós entendemos que a vinda do Espírito Santo, ela se dá nessa promessa de Jesus, que não deixaria eles órfãos, teria alguém para cuidar deles. Esse alguém é o Espírito Santo. Mas entende-se também que isso está relacionado ao próprio Jesus, porque ele os consolou dizendo: virei outra vez. Então, essa separação, estava dizendo Jesus, não significa que nunca mais a gente vai estar junto, que nunca mais vocês vão usufruir dos benefícios da minha presença. Eu vou enviar o Consolador, estou parafraseando, e ele vai estar cuidando, orientando, guiando vocês, enfim, e eu voltarei um dia conforme eu já prometi. Então, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Ela tem esse duplo sentido, tá? Isso é bastante claro no texto sagrado. No próximo slide, nós temos ali a atuação do Espírito Santo. É interessante, irmãos, nós observarmos que a atuação do Espírito Santo, como eu estava ouvindo o professor falar, ele usou o termo multifacetado, né? Porque ela é variada, ou seja, a atuação do Espírito Santo ela não é limitada a um aspecto só. É variado, tem várias ações do Espírito Santo. Nós já pensamos no Espírito Santo como o Paráclito, né? Então, o Consolador, aquele que consola, que guia, aquele que encoraja, aquele que intercede. Mas aqui, Jesus disse também que Ele vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo tem a função de ensinar. Ele é o ensinador. Também vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele tem a função de fazer lembrar. Como é que os discípulos escreveram depois? Foi mediante a atuação do Espírito Santo, lembrando daquilo que Jesus havia feito, daquilo que Jesus havia ensinado. Essa verdade, irmãos, que o Espírito Santo ensinaria,
salvação. Lembrar de tudo que Jesus disse, e Ele vos guiará em toda a verdade. Na verdade, Jesus, Ele é o centro da salvação. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele disse: eu sou o caminho, o singular, o único caminho. Eu sou a verdade, a vida. Então, o Espírito Santo, porque na Trindade nós não temos ali uma hierarquia. Na Trindade nós temos ali igualdade. Porém, há funções diferentes. São três pessoas. Mas como são três pessoas perfeitas, cada uma executa a função diferente da outra, de uma forma perfeita. Mas isso não está inferiorizando ninguém. Então, a função do Espírito Santo é fazer lembrar de tudo quanto Jesus disse, é ensinar as verdades relacionadas a Cristo, guiar-nos nessas verdades. Então, ele vem para convencer as pessoas a respeito de Jesus. Por quê? Porque a salvação, ela está centrada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, a função do Espírito Santo, a gente vê o quanto é importante o Espírito Santo na nossa época, na nossa era, esse período pós-Jesus. Então, ele tem uma função assim múltipla. Aqui eu destaquei três: ensina todas as coisas, para lembrar, guiará em toda a verdade. Mas nós temos outras, e eu penso que você está lembrando de alguma outra função do Espírito Santo. Alguém lembra de alguma outra? Você pode falar. O que mais o Espírito Santo faz na sua atuação? Convence, ok, nós vamos passar no próximo slide. Isso, convence, faz o quê? Quem lembra? O Espírito Santo faz? Os frutos, ele produz o fruto, né? Mas o fruto do Espírito então é um fruto composto, né, por amor, gozo, paz, enfim, tem as virtudes desse fruto. Enfim, veja como é amplo. Aliás, hoje, irmãos, tudo acontece dentro do que Deus quer, do que Deus faz, do que é possível, a partir da atuação do Espírito Santo. Inclusive, alguém entende que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ter o nome Atos do Espírito Santo, porque ali nós temos uma atuação intensa do Espírito Santo de Deus, e essa atuação, ela segue nos dias de hoje. Eu quero destacar aqui a atuação regeneradora. É um termo usado pelo autor da lição. Ele chama de atuação regeneradora do Espírito Santo, porque nós estamos pensando na atuação do Espírito em relação aos crentes, à igreja, né? Mas a partir do momento em que ele é dado à igreja, ele tem uma ação externa, fora da igreja, ou seja, através da igreja, ele age no mundo. Então, as pessoas são alcançadas pela atuação do Espírito Santo na sua função de convencer. Jesus disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como que alguém se percebe pecador? Porque quem expõe os pecados para alguém de forma que ele perceba? Eu gostei muito do comentário bíblico pentecostal, quando o autor disse assim, que o Consolador, ele também ocupa o papel de como é que é um acusador aquele lá
um júri, como se chama? Tem um advogado que defende, né? Promotor de justiça, né? Diz que o Espírito Santo tem aqui uma função de promotor, que chamaria de promotor de justiça nos dias de hoje. O que o promotor faz? Ele expõe, né, o erro da pessoa, que a pessoa fez no crime, com muito detalhe. Ele promove a convicção do erro de alguém. O Espírito Santo convencendo o mundo do pecado, esse quer nos convencer, está relacionado a expor. Ele expõe a pessoa, a sua descrença em Jesus. Do pecado, diz o texto, porque não creem em mim. E não crer em Jesus, a descrença em Jesus, é um pecado gravíssimo, porque é a partir dele que vem toda a sorte de mal. Uma vez que a pessoa não crê em Jesus, ela também não vai ser perdoada, não vai ser restaurada, não vai ser regenerada, porque é crendo em Jesus que ela acessa ao Pai, e ela tem acesso ao perdão e à solução do pecado. Então, Jesus, o Espírito Santo, ele exerce essa função de convencer o mundo do pecado. Então, a pessoa vai se ver pecador quando o Espírito Santo atua na sua vida. Nós temos o exemplo de Pentecoste. Pedro, trouxe aquela pregação, descreveu o que fizeram com Jesus, etc. e tal. E as pessoas que estavam ouvindo perguntaram: o que faremos, irmãos? Eles se sentiram culpados, foram convencidos e convictos do erro deles, perguntaram: o que nós faremos? E aí Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É lindo isso, né? Como que nós entendemos que éramos pecadores, que precisávamos do perdão, e desenvolvemos essa fé em Jesus e testemunhamos ela através do batismo nas águas e vinho, porque o Espírito Santo nos convenceu. Por isso, amados, que na nossa missão de falar do Evangelho às pessoas, nós não podemos fazer isso sozinhos. Por melhor que for a nossa argumentação, por mais rica, por mais árduo que seja, não é isso que vai fazer uma pessoa sentir a necessidade de Jesus, do perdão, da solução do pecado, mas sim quando fizermos isso inspirado pelo Espírito Santo. Quando Ele está testificando, Jesus, que é uma da sua missão, Jesus disse: Ele testificará. É por isso que a gente deve orar, jejuar, buscar essa presença, buscar essa comunhão, para que haja essa presença do Espírito Santo em nós, na hora de testificar de Jesus ou falar das verdades divinas às pessoas. Convencer o mundo do pecado, da justiça. A justiça aqui, ela está relacionada à solução, né? A justiça divina cumprida em Cristo, a solução. Então, o Espírito Santo, ele convence de que a pessoa é pecador e também apresenta uma solução. Essa solução é a obra do Calvário, a obra de Jesus. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, diz a Bíblia. Isso diz respeito ao estado, às condições de Satanás que já estão definidas, a situação de Satanás perante Deus. Já o príncipe desse mundo já está julgado. Então, Satanás, irmãos, ele já tem sentenciado seu destino. Por isso que a Bíblia diz que o inferno foi preparado para quem mesmo? Alguém lembra? O diabo e seus anjos. Para o diabo e seus anjos. Isso
significa que não tem reversão para a condição espiritual de Satanás e seus anjos. Né? Então, convencerá o pecado, a justiça do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, mas esse é Satanás. Então, existe aí os universalistas que entendem que no final de tudo, todos serão salvos, todos, independente do que fez, do que foi, inclusive os seres angelicais, e aí ele inclui Satanás, o próprio Satanás vai ser salvo e tal, é uma ideia universalista, mas não. Se a gente for olhar para isso à luz do texto sagrado, do ensino bíblico, nós vamos entender que não. Não por quê? Porque Satanás já tem a sua sentença determinada. Por isso que o inferno foi preparado para ele e seus anjos. Mas é claro que ele, na sua ação de influenciar, enfim, ele levará muitos seres humanos também para esse lugar que foi preparado para ele e seus anjos. E isso é um assunto bem definido na Bíblia Sagrada. Mas o Espírito Santo está aí para convencer as pessoas a reconhecerem seus pecados, a arrependerem-se, a buscarem essa solução em Cristo, a fim de não terem um destino eterno de acordo com esse príncipe desse mundo, conforme é mencionado aqui. E nós queremos nesta noite nos alegrar, porque nós só estamos aqui, irmãos, estudando a Bíblia, orando, cantando, pensando em Deus, na palavra, nessa noite gelada, deixamos lá o fogo aceso na lareira, o conforto. Nós só estamos aqui porque fomos convencidos pelo Espírito Santo e buscamos essa solução em Cristo Jesus, de modo que está resolvendo a nossa questão do pecado. Fomos perdoados e somos filhos de Deus e queremos a sua vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem, para encerrar, nós temos aqui então a obra capacitadora do Espírito. Então veja, em relação ao mundo, ele convence, é por ele que eu vou repetir, e se percebe pecador e pensa em solução. O que faço? Jesus, tem perdão para você. Ok. Enfim, em relação aos cristãos, ele ajuda, ele encoraja, ele consola, ele é amigo, ele é um pai que está ali regendo, ele ensina todas as coisas, ele guia pela verdade, ele faz lembrar de tudo relacionado a Jesus, testifica de Jesus, ele produz o fruto, enfim, é abundante, mas ele também atua no sentido de capacitar para pregarmos o Evangelho. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Aqui eu tenho as palavras registradas por Lucas, quando ele estava lá saindo já, estava no Monte das Oliveiras, prestes a decolar, né? Prestes ali a ascender ao céu, a ascensão de Jesus. Ele falou que eles seriam cheios do Espírito Santo e tal, e aí perguntaram: tu restaurarás o reino a Israel nesse tempo? Daí Jesus disse: não vos pertence saber os tempos, as estações que Deus estabeleceu no próprio poder, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí aconteceu no dia de Pentecostes, né? Eu gosto de repetir alguma coisa porque eu memorizo e as coisas vão se fixando a partir do momento que eu ouço repetidamente, né? É que nem a Bíblia, é que nem uma leitura. Quando a gente quer aprender e quer desenvolver em algo, não tem como acontecer tudo isso a partir de uma única leitura ou de um único contato com o conteúdo. Tem que repetir.
repetir. Como vocês interpretam a gente chegar aqui e falar da forma que eu estou falando, ainda que é uma forma limitada? Mas isso aqui é resultado de várias horas de leitura, de pesquisa, de contato. Quem prega, quem traz uma reflexão aqui, isso é resultado de muitas horas de contato com o assunto. Se tira tempo para ficar com o assunto. Então, eu acho importante a repetição. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes quer dizer 50. Então, cumprindo-se ali 50 dias após a Páscoa. Nesse dia acontecia uma outra Páscoa, uma outra festa melhor, e a cidade estava cheia de gente, Jerusalém, pessoas de todas as nações debaixo do céu que vieram para esta festa. Então Jesus ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, subiu ao céu e disse: vocês vão para Jerusalém até serem cheios do poder, e após cheios do poder seriam testemunhas, iam testificar de Jesus. Estavam eles lá orando, e ali, de repente, veio do céu um som veemente, como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas línguas como que de fogo repartindo entre eles, e eles começaram a falar em línguas que não conheciam, não estudavam, e era a língua das pessoas que estavam na cidade, de forma que cada um ouvia na sua língua eles falarem sobre Deus, e aquilo causou um impacto muito grande. Eles ficaram dizendo: mas está embriagado? O que está acontecendo? Outros: mas ele está falando a minha língua. O resultado daquilo foi quase 3.000 almas. Estavam ali em torno de quantos? Estavam ali mesmo? Em torno de 120 pessoas. Eles alcançaram ali quase 3.000 almas, quase 3.000 pessoas creram em Jesus. E foi esses que, ao ouvirem Pedro pregar, porque ele se levantou, estava na parte superior e falava de forma que as pessoas escutavam lá embaixo e dizia: gente, o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel. Aí trouxe uma pregação, após pregação, eles perguntavam: o que nós faremos? E ele dizia: arrependei-vos e sejam batizados, enfim. Então, eles já começaram a testemunhar de Jesus sobre esse poder capacitador do Espírito Santo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, nós não podemos esquecer que precisamos desse poder capacitador do Espírito Santo para que possamos cumprir